Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse segundo domingo de Pentecostes, esse momento de devoção, de adoração, que queremos nos aproximar de Deus, da Sua Palavra, para que cresçamos nessa fé salvadora que Cristo nos deu. Você é o nosso convidado e para iniciarmos esse momento, vamos invocar a presença do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A base da nossa meditação de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 13 até o capítulo 5, versículo 1, onde assim está escrito: As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará, junto com vocês, até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcançasse um número cada vez maior de pessoas. E estas façam mais orações de agradecimento, para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar da Sua Palavra. Amém. Em outra versão, Almeida atualizada, o versículo 16 do nosso texto de hoje diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Talvez essas sejam palavras que soam um tanto distante da nossa realidade. Talvez você se sinta cansado, confuso, tanto exteriormente como no seu interior, na sua alma. Toda essa situação que estamos vivendo agora, e inclusive estamos tendo esse culto online, porque estamos vivendo um caos, talvez isso tenha se intensificado ainda mais nessa época. E esse texto ele é muito importante porque ele fala de uma verdade de Deus que se intensifica principalmente nesses dias de confusão, nesses dias de cansaço, nesses dias de adaptações que a gente tem que sofrer e que tem feito pessoas até entrarem em parafuso. De fato, muitas coisas mudaram. De fato, não é fácil a gente se adaptar a novas fases da vida. É desconfortável para a gente viver nessas mudanças, viver nessas novas fases, viver adaptações. São coisas que tiram a gente da nossa zona de conforto. Mas no meio desse turbilhão de mudanças, de novas fases, de adaptações, a gente tem que cuidar, porque é muito fácil a gente perder os trilhos nessa jornada que é tão diferente. Eu que estou falando com vocês aqui também estou vivendo isso. Eu não sou de ferro e ninguém precisa ser de ferro. Mas eu estou aqui para falar de transformação. Não de uma transformação estética, de uma transformação de aparências, mas uma transformação do interior. Essa que realmente é importante. Essa que realmente muda as coisas. Quando a gente está vivendo o caos, por um lado isso é bom, porque fica bem claro para nós como as coisas não deveriam ser, mas as coisas são como são e nem sempre é fácil combatê-las. Aliás, não é nada sábio a gente nadar contra a maré. A gente se cansa, a gente se afoga. Não tem nada de inteligente em fazer isso. A gente tem que entender que nem tudo está sob o nosso controle. E o quanto antes a gente entender isso,
melhor vai ser pra gente, melhor vai ser pra nossa vida. Uma coisa é verdade, quanto mais a gente pensa nos nossos problemas, maiores eles vão se tornar. E eu não digo isso fazendo um descaso com o sofrimento de ninguém, mas as pessoas elas costumam se martirizar mentalmente, pensando tanto no problema, que parece que a vida dela se resume àquele problema. E isso não é bom, isso não é bom para ninguém. Mas a palavra de Deus ela nos dá um basta. Deus nos diz: ei, a vida após o sofrimento, presta atenção. Olha o que o versículo 17 nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós temos que nos policiar porque facilmente a gente se torna os nossos próprios inimigos. A gente fica pensando tanto nos nossos problemas que a nossa vida acaba tendo apenas esse sabor. E isso não faz bem para ninguém. Isso não é a forma que Deus quer que a gente viva. Ele tem coisas boas para nós. Ele tem uma perspectiva de vida a nos oferecer. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Deus ele nos fala: ei, presta atenção, o sofrimento é passageiro. Tudo isso que a gente vê vai passar. Aliás, ele nos diz isso com todas as palavras. Ele diz: não se atente para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Quanto a gente não tem sofrido por afunilar a nossa visão apenas às coisas terrenas. Quanto a gente não tem sofrido cobrando a nós mesmos, às vezes até se comparando a outras pessoas, sofrendo de maneira que não pertence a nós. Não vale a pena viver nessa perspectiva terrena. A nossa vida ela é muito mais do que tudo isso. O mundo ele é passageiro. E mesmo que a gente sofra aqui, mesmo que a gente venha a perder a tudo, mesmo assim somos felizes. Mesmo assim temos um grande prêmio. Temos uma morada que Deus nos preparou para todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. A gente vive nessa perspectiva. A gente vive com esse destino. Isso é maravilhoso para a gente. Isso alivia a nossa alma de uma forma literalmente sobrenatural. A gente não consegue explicar. É o fruto da fé no nosso coração. E mesmo que o nosso mundo esteja um caos, a gente tem um alívio. A gente tem esperança. Esperança essa que Deus nos deu. A vida não se resume aos sofrimentos. Ainda que a gente esteja vivendo a desgraça, a nossa alma, o nosso interior se renova dia após dia. O nosso interior muda com Deus. O nosso interior muda nessa perspectiva que Deus nos dá de que tudo isso vai passar. A gente não pode se apegar às coisas do mundo. É tolice pensar que a vida se resume a isso. A vida é muito mais que isso. Quem está unido com Cristo está unido com Ele sim, na morte, no sofrimento, mas também na sua ressurreição. Nossa crença ela não é mera religiosidade, é uma realidade que a gente vai viver, a gente vai experimentar, a gente vai ver com os nossos próprios olhos no dia que Ele voltar para nos dar a morada eterna. Um dia tudo isso vai passar, o nosso nome vai passar, os nossos diplomas vão passar, as nossas profissões, as nossas carreiras, tudo aquilo que a gente tanto lutou e achou tão importante aqui na Terra, vai passar e de forma alguma será algo que a gente vai sentir falta. Tem algo sobremaneira maior e melhor nos esperando. Deus está preparando algo muito bom para nós. E é por isso que a gente é convidado a falar de Cristo, porque a gente sabe que no final de cada história aqui do mundo, a gente vai ter esse encontro com Deus, que vai ressuscitar a toda criatura. A vida não se resume a isso. A vida é muito mais. Tudo vai passar. Todo sofrimento, toda dor, toda lágrima, quando enfim estivermos junto ao nosso Salvador Jesus. É nessa fé, é nessa esperança, é nessa perspectiva
que vivemos e nos movemos nesse mundo, que testemunhamos. É nessa esperança que todo dia, mesmo cansados, mesmo sobrecarregados, temos uma chama dentro de nós. Essa fé que Deus nos deu e que nos dá novas forças, novos ânimos, ânimos sobrenaturais, ânimos que a gente não teria como tirar da gente, mas Deus nos dá, pois Ele todo dia nos diz: cara, tudo isso vai passar, tudo isso vai ter um fim. Deus está conosco, Deus estará conosco. Ele é o nosso passado, Ele é o nosso presente, Ele é o nosso futuro. E mesmo que a gente entre em parafuso aqui, vivendo essas confusões todas, a gente mesmo assim tem uma boa perspectiva para frente. A gente não precisa se desesperar. Deus está conosco. Deus vai estar conosco. Deus nos deu um grande motivo para a gente não desanimar. Deus nos deu um grande motivo para a gente seguir a nossa caminhada de cabeças erguidas. Deus sempre renova em nós as forças, principalmente quando não a temos mais, pois a gente sabe que as dores aqui do mundo não se podem de forma alguma comparar com aquilo que Deus está preparando para nós. Nós vivemos nessa perspectiva, e essa perspectiva que Deus nos dá muda completamente a nossa vida, aqui, agora e eternamente, onde desfrutaremos da vida eterna com Ele. Seja essa a sua esperança, seja esse o alívio da sua alma, principalmente nos piores dias, mas que também nos dias alegres você se lembre que Deus proporciona essa alegria à sua vida. Deus o abençoe. Amém. Convido a todos agora a louvarmos a Deus através do hino Perdão e Graça. E convido vocês também a cantarem essa música como uma forma de confissão dos nossos pecados, uma confissão que encontra em Cristo o perdão, a salvação. Vamos louvar a Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover
chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Convido a todos a falarem com Deus em oração. Ó Senhor, Pai de toda a misericórdia e Deus de todo o conforto, te agradecemos por mais este dia de vida, o qual nos concedeste. E agradecemos por mais essa semana em que se passou. Agradecemos, Senhor, mesmo em meio a tantas tribulações e circunstâncias complicadas, o Senhor sempre esteve ao nosso lado. Agradecemos-te, Senhor, por teu amado Filho, Jesus, que triunfou sobre o príncipe dos demônios e nos libertou da escravidão do pecado. Te pedimos para que possamos ficar firmes contra cada assalto de Satanás e capacita-nos sempre a fazer a tua vontade. Senhor, neste momento de pandemia, viemos a Ti para pedir que abençoe o nosso país, para que possamos passar por este momento tão calamitoso. Dê aos governantes sabedoria para trabalhar e assim ajudar aqueles que precisam. Ajude-nos para que em breve possamos nos reunirmos no Teu templo novamente. Pai de amor, nesta petição, pedimos que dê saúde para todos os que estão na batalha contra a Covid. Dê amparo para os que sofrem de depressão, Alzheimer, Parkinson, câncer. Que o Senhor possa revigorar a saúde de cada um deles. E daqueles que foram morar junto de Ti, abençoe as famílias deles. Que o Senhor possa dar consolo e amparo nessa tão terrível dor. Ó Senhor, Todo-Poderoso, nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Salvador, que vive contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.